Bom, gente, a gente vai fazer uma leve introdução no magnetismo para depois a gente começar a falar sobre eletromagnetismo. Há séculos, os homens observaram que algumas pedras elas tinham a propriedade de atrair alguns pedaços de ferro ou interagirem entre si. Essas pedras elas foram chamadas de ímãs. Os homens eles observaram, como eu disse, que determinadas pedras tinham a propriedade de atrair pedaços de ferro ou interagirem entre si. Essas pedras elas foram chamadas de ímãs e os fenômenos que se manifestavam na natureza foram chamados de fenômenos magnéticos. Mas o que é o tal do magnetismo? Alguém sabe? Todo material ele é formado por átomos. Mas o que é a formação atômica? Todo material é formado por elétrons, nêutrons e prótons. É assim, os elétrons são as cargas negativas, certo? Os prótons são as cargas positivas e os nêutrons são cargas neutras. Todo material, o ímã, ele é formado da mesma matéria que é formado qualquer outro material que tem aqui. São átomos. Todo átomo ele tem a formação atômica, que são os nêutrons, os elétrons e os prótons. Agora, o que diferencia o material que está ali, que não é magnetizado, com o ímã? É a velocidade dos elétrons que giram em torno do núcleo. A corrente elétrica, gira uma corrente, conforme a velocidade em volta do núcleo, gira uma corrente. E essa corrente que gera é o que atrai. No material normal, que é a madeira, o porquê não atrai? Porque não tem essa intensidade de corrente, não é uma velocidade tão rápida. O ímã tem dois polos, o polo sul e o polo norte. Iguais se repelem e diferentes se atraem. Eu vou mostrar rapidamente para vocês isso. Aqui ele está atraindo, ou seja, polos diferentes, tem um sul e um norte. Então eu faço assim, ele vem. Agora se eu virar esse ímã, aí ele repele. Tá vendo? Agora, todo mundo já sabe o que é uma bússola, certo? Ela tem a tendência de apontar pro norte. Uma bússola, ela aponta pro norte. Mas vocês sabiam que a Terra ela é considerada um ímã gigantesco? Tem uma diferença entre sul magnético e sul terrestre. Ou seja, o nosso norte, que a gente está acostumado a saber, que é a região norte, a norte terrestre, nada mais é do que o sul magnético. Assim como o sul terrestre é o norte magnético. Eu preciso de 4 voluntários. Quero 2 de cada lado. Você, dois daqui. Vem você, vem mais uma. Eu quero que vocês mostrem pra todo mundo, pra ver. É muito pequenininho, gente. Aí se vocês quiserem, eu vou pedir pra vocês mostrarem pra eles lá. Segura aqui. Segura esse daqui pra mim. Segura esse daqui. Segura esse daqui. Isso daqui que tem dentro do vidrinho, gente, é pó de ferro. Quando o funileiro lixa o carro assim, caem umas fagulhinhas de ferro. E é o que a gente vai mostrar, um campo magnético, só que com outros olhos. Segura aqui. Aqui. Tá dando pra você ver aqui que dentro aqui é o campo magnético? O ímã tem a tendência de puxar os ferros para ele. Ou seja, dentro disso daqui ficou o campo. Ele passou entre o vidro. Aí ele formou isso. Aí conforme você vai mexendo, ele vai seguindo. É pra você ver que realmente existe um campo magnético entre isso.
a limalha de ferro, ela foi em direção ao magnetismo, então formou um tipo de um desenho dentro do vidrinho. Aí aqui tem que ter ferindo entre os dois. Então tá um pouquinho puxando cada um, aí fica o desenho. Mostra pra eles, pode passar pra eles, vocês. A bússola nada mais é do que uma agulha que ela fica em cima de uma rosa dos ventos, que ela aponta as direções. Agora a gente vai fazer uma bússola caseira. A gente vai usar uma agulha muito pequenininha, acho que não dá pra ver, mas isso aqui é uma agulha. Uma outra agulha, só que com suportezinho. A gente vai usar uma madeira, que é só pra colocar pra ela firmar. E o ímã. Colocar a agulha nesse suporte. E vou pegar essa agulha aqui, que tá com o suportezinho, e vou passar de um lado do ímã. E você falou imantar. O que é imantar? Palmas para ele aqui que respondeu uma coisa. Então, repetindo o que eu falei, eu vou pegar um lado da agulha, vou passar de um lado do ímã, vou pegar o outro lado e vou passar do outro lado da agulha. Aqui está criada a nossa bússola. Se eu pegar a bússola, que é uma bússola que funciona, com essa que a gente acabou de criar, a gente vai conseguir ver que as duas estão apontando para o mesmo lugar. Se eu virar, ele está meio solto isso aqui, mas ela continua apontando para o mesmo lugar. Assim eu posso ir virando, virando e virando. Agora a gente vai falar sobre o eletromagnetismo. Antigamente, os cientistas, as pessoas acreditavam que magnetismo era uma coisa e eletricidade era outra coisa, duas coisas totalmente independentes. Foi quando que em 1820 um pesquisador fez um experimento científico e descobriu que essa teoria era totalmente falsa, ou seja, magnetismo e eletricidade tinham sim uma coisa a ver com o outro. A gente vai fazer um experimento que eu preciso da ajuda da Jaque, que é para comprovar. É o mesmo experimento que ele fez lá antigamente para descobrir que a eletricidade e o magnetismo tinham uma coisa a ver com o outro. Eu vou pedir para todo mundo prestar atenção aqui, que é efeitos bem pequenininhos, que tem que prestar atenção para conseguir enxergar. O que o cientista ele percebeu? Que quando ele passava uma corrente por um fio, a bússola ela parava de apontar para o norte, ele apontava para outra, ele mudava a direção, ou seja, ele ficava desorientado. Era a mesma coisa que ele colocasse um ímã na frente da bússola, ela perdia o sentido, ela parava de apontar para onde ela tem que apontar e mudava o sentido dela. Foi aí que ele conseguiu comprovar que quando passa a corrente elétrica existe um campo magnético nisso. A gente vai fazer o que ele fez agora. Ele pegou uma bateria, ligou no fio e colocou uma bússola em volta. Aí a gente vai perceber, olha a posição que a bússola está apontando agora. Para o norte e para a esquerda. Está apontando para o norte. Aí a hora que a gente começar a passar a corrente aqui, ela vai mudar de direção. Só tira a mão esquerda já. Aí. Pode ligar. Aí, mudou? Bom, a gente falou de eletromagnetismo, de magnetismo. Mas alguém saberia me dizer uma outra maneira de gerar eletricidade, corrente elétrica? Sem ser com água, sem ser com esses jeitos? O nome é indução eletromagnética. Esse daqui é um galvanômetro. Esse galvanômetro, ele detecta pequenas correntes elétricas. Ou seja, quando eu pego o ímã e fico fazendo assim com ele,
ele gera uma corrente elétrica. Vocês podem notar que está no zero aqui. Conforme eu vou fazer assim, vocês notam que a setinha fica mexendo, ela vai para lá e volta. Ou seja, quando eu vario o campo magnético, eu gero pequenas correntes elétricas. Agora a gente encerrou mais um Experimentando a Física e eu espero que vocês tenham gostado.